A cidade criativa está associada ao espaço urbano em um equilíbrio entre o passado e o presente, o novo e o antigo, e o tradicional e o inovador. São ambientes de inovação que promovem o desenvolvimento por meio da valorização da cultura, da tradição e da identidade urbana. O espaço de uma cidade criativa, ele fomenta e incentiva que os seus cidadãos estejam engajados na proposição de soluções criativas e inovadoras para os desafios reais encontrados. O conceito de cidade criativa, criado por um arquiteto e planejador inglês chamado Charles Landry, no final dos anos 80, começo dos anos 90, teve a primeira experiência concreta de aplicação dessa nova metodologia na cidade de Glasgow, na Escócia. Ele criou, como se fosse uma estratégia, um modelo de planejamento que priorizava a capacidade inventiva, imaginativa, criativa das pessoas do que propriamente para as realizações mais tangíveis, como investimento em infraestrutura, grandes obras e coisas desse tipo. A cidade criativa pode ser compreendida sob diferentes pontos de vista. Um dos pontos de vista explorados pelo Landry, que é o precursor desse conceito, é que uma cidade criativa é um lugar onde as pessoas podem pensar, agir e planejar com imaginação. Isso quer dizer que, por meio da capacidade de imaginar diferentes contextos, diferentes ações e diferentes possibilidades, surgem soluções para os problemas urbanos, surgem também novas formas de enfrentar os desafios urbanos e novos caminhos e possibilidades de desenvolvimento para as cidades. Outra forma de compreender esse conceito é por meio da observação dos elementos no ambiente urbano, quando a gente percebe um equilíbrio entre tradição e inovação, entre o velho e o novo, entre aquilo que é clássico e aquilo que é moderno. Isso acontece porque uma cidade criativa, ela tem a capacidade de, ao longo do tempo, ir se adaptando aos diferentes contextos, às diferentes condições, mas sem perder os seus elementos distintivos. Então, ela não perde a sua essência, ela não perde a sua identidade urbana. E essa identidade urbana nada mais é do que um conjunto de elementos relacionados à sua cultura, à sua história, à sua memória e também à sua forma. A small class of creative workers and workers having to do with knowledge creation and content creation are crucial for the economic success of cities and regions and countries. And the peculiarity is that this heterogeneous group of people seems to be very mobile in space and seems to be very attracted by particular kind of cities, which are commonly known as creative and cultural cities. This is quite evident to observe in certain sectors. If you want to make a career in the fashion industry rather than in music making or movie making, it's quite natural for you to have an experience, to move, to try to develop connection in some places, some key cities where things seems to happen, even in a scenario where most of relations can be apparently developed through the internet, through mobile phone, to digital connection. It's important to be there and to breathe, to be immersed in a certain creative atmosphere, walking in the street. It gives you so many stimulus, so many things that it's simply important to be there. A classe criativa está relacionada à concentração geográfica de talento e surgiu como uma teoria do pesquisador Richard Florida no início dos anos 2000. Ele defendeu que uma cidade que possui uma concentração maior de talentos criativos, ela consequentemente possui um desenvolvimento econômico melhor. Como cidades que apresentam maior concentração da classe criativa apresentam também melhor desempenho econômico, que se reflete em empregabilidade, mercado de trabalho e outros fatores, é interessante que as cidades elas passem a desenvolver iniciativas, ações e políticas que ajudem a atrair esses talentos e também a reter esses talentos. Cities can use assets such as land, funding, training, and other kinds of things for the creative sector. They can think about repurposing city-owned buildings for artist housing or artist studios. And who are the people that can facilitate this?
Well, often we call these policy entrepreneurs, and these may be actors outside of the municipal system. And these are people who bring forward ideas to go onto the municipal agenda, and they look for opportunities like changes in government or any kind of shock that might come out from endogenous or exogenous shocks, like changes in economic status, changes in demographics. These kinds of things provide opportunities for exciting kinds of creative city strategies. Falar sobre a história de Florianópolis, cidade criativa, é algo muito instigante e prazeroso. Uma linda cidade, com uma paisagem natural exuberante e com uma cultura popular herdada dos primeiros habitantes, os índios e os açorianos, que trouxeram as suas crenças, as suas bruxarias, os seus ditos populares, as suas benzedeiras e os pescadores, que sempre fizeram parte dessa paisagem. E assim nasceu a gastronomia ligada ao mar, que está na mesa dos restaurantes e das casas até hoje. Desde sempre, a cidade, pelas suas belezas naturais, acabou sendo reconhecida como um destino turístico, que foi trabalhado ao longo dos anos, mas, acima disso, começou a acontecer e a florescer aqui toda uma indústria baseada no conhecimento, né, e na criatividade. Então, a gente está falando de tecnologia, está falando de todos os setores ligados ao turismo também, não só o turismo em si, quando a gente fala de deslocamento, hospedagem, alimentação, a gente está falando de entretenimento, de artesanato, de design, de filme, de música, enfim, de várias outras coisas que tornam a cidade, sim, um destino criativo. Então, inclusive hoje, se você perguntar quais são os setores econômicos mais importantes da cidade, de alguma forma, todos eles têm a ver com serviços e com criatividade intensiva. A economia da cidade na década de 90 caminhou assim rapidamente, voltada para as áreas criativas, e a descoberta do turismo como vocação trouxe grandes oportunidades para Florianópolis, mas trouxe também imensos desafios. Isso gerou um ambiente de debate intenso, polêmico, de como conciliar o crescimento econômico com a equidade social, com o respeito ao meio ambiente e o crescimento acelerado. E assim a OCIP Floripa Amanhã, com 17 anos hoje, um laboratório para pensar a cidade, com um capital humano extraordinário, articulou com todos os segmentos, pessoas, academia, empresas, começou-se a discutir que cidade queremos. E foi chegada à conclusão de que a cidade queria ser verde, queria ser uma cidade do conhecimento e da inovação, foco no turismo de qualidade e turismo cultural e principalmente o fortalecimento da economia criativa. O conceito da economia criativa surge na virada do século, ou seja, quando entramos na era do conhecimento, na fase em que o conhecimento, a criatividade, a conectividade e a inovação passam a ser os grandes vetores de crescimento socioeconômico do século XXI. É um conjunto de atividades baseadas no conhecimento, onde o talento criativo associado a saberes, técnicas ou tecnologia ajudam a transformar ideias em produtos ou serviços criativos. Ele é centrado nas artes e na cultura, mas não se limita a isso, pois criatividade também se aplica à ciência, aos negócios, enfim, aos diversos setores. É um conceito em evolução porque cultura e a criatividade sempre existiram. O que é novo é a percepção da importância desses setores para a economia como um todo. Considerando toda a questão da
criatividade, da economia criativa e todo um histórico que existe na cidade, já também há alguns anos Florianópolis é reconhecida por ter uma gastronomia muito boa. Então foi feita uma escolha das entidades que, junto com a prefeitura na época, isso eu estou falando de 2012, enviaram o dossiê de candidatura para a Unesco. Esse dossiê foi submetido às cidades que já faziam parte desse campo criativo de gastronomia da rede de cidades criativas, e final de 2013 foi feito o julgamento, e então em 2014 a cidade foi chancelada e passou a fazer parte da rede de cidades criativas da Unesco. É a primeira do Brasil nesse cluster, o campo criativo da gastronomia. E é importante deixar claro, a gastronomia aqui foi escolhida como o principal vetor esse que deve trazer todos os demais campos da economia criativa juntos, porque a Unesco acredita, por meio dessa rede, em incentivar o desenvolvimento econômico local, utilizando a economia criativa como força motriz. Então, a partir desse reconhecimento, começou a se trabalhar de forma ecossistêmica, então, sociedade civil organizada, empresariado, com as entidades empresariais, com a prefeitura, com o governo do estado, inclusive, e a academia, começaram a trabalhar, como é que a gente resolve essa questão do desenvolvimento econômico daqueles setores, principalmente ligados ao turismo, que estavam ficando estagnados. Não, vamos pegar as coisas legais da tecnologia, vamos conversar juntos e ter uma abordagem ecossistêmica. Disso nasce um projeto muito legal chamado Floripa Conecta, né, que teve a sua primeira edição presencial em 2019, infelizmente 2020, por questões óbvias, ele não aconteceu, mas esperamos que aconteça de novo tão logo seja possível e seguro. Mas o que foi legal do Floripa Conecta foi verificar como o setor passou a se unir de novo e a matriz econômica de Florianópolis, que é tão rica, né, com todos esses setores de criatividade em alta, conseguiu refazer um movimento que transformou o mês de agosto, que era o pior mês turístico da cidade, em um dos melhores. We really look at how the creative economy and the arts and culture sector or the creative class is now looked at and viewed. It's really looking at the development of the creative city paradigm as a field, and how does a field develop? Many scholars have to start studying it, and it's a whole process wherein a field really emerges. So the idea of creative city studies is quite an emergent field, and it also includes arts and cultural entrepreneurship and a lot of ways to assess the impact and the outputs of these creative sector and these cultural plans and these kinds of creative city initiatives. Desde 2015, Santos integra a rede mundial de cidades criativas da Unesco. São 10 cidades no Brasil e 246 no mundo. Santos faz parte da rede de cinema, dentre os segmentos da economia criativa, dos quais a Unesco certifica a cidade. Nós participamos de intercâmbios, de contato com outras cidades, trocas de experiência, onde Santos pode mostrar tudo que o cinema deixou de legado aqui na nossa cidade. Dentro do programa Cidade Criativa, Santos possui vários equipamentos importantes para o desenvolvimento social, que são as vilas criativas. São equipamentos públicos em locais de vulnerabilidade social que possuem diversas atividades de cultura, esporte, lazer, cinema. Temos cinemas públicos instalados nas vilas criativas e é um programa que foi responsável por incluir Santos na rede de cidades criativas. Hoje, Santos possui mais de 40 festivais de cinema, onde toda a comunidade participa, festivais latino-americanos, festivais de curta-metragem, concursos de qualificação profissional na área para jovens de vulnerabilidade. Santos possui uma Film Commission,
onde é realmente extremamente importante para atrair produções para a cidade. Então hoje a gente pode falar que a cidade de Santos é uma cidade cenário a céu aberto, várias produções nacionais e até internacionais são gravadas aqui na nossa cidade, e isso traz realmente um legado muito importante para a cidade e para a comunidade envolvida, e também para os produtores locais, internacionais também, que são atraídos por todas essas belezas da cidade. Even for tourists, what is attractive in cities is not always the big, the visible, the monument, the landmark, but rather the everyday atmosphere. I've got a very superficial knowledge of your city, of São Paulo. I've been there once, and what I remember happily in my mind is scenes from everyday life, walking through the streets, some images, some people, places where I had dinner, things like that. It's not so crucial to focus on the major big attraction. O processo de transformação de Santa Rita do Sapucaí em uma cidade criativa teve seu início há 8 anos atrás. Naquela época, tanto algum de seus gestores municipais quanto lideranças empresariais da cidade tinham a percepção de que era necessário buscar novas alternativas para o desenvolvimento local. Com cerca de 40 mil habitantes e situada no sul de Minas Gerais, essa cidade também é conhecida como Vale da Eletrônica. E a razão disso é o fato de ser sede de um polo de empresas de tecnologia nas áreas de telecomunicação e de eletrônica. Foi criado em 2013 um movimento na cidade chamado Movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz. Esse movimento se tornava visível para as pessoas através de festivais que eram promovidos nas cidades anualmente. Então já estamos hoje talvez na 7ª, 8ª edição desses festivais. Eles começaram timidamente com um festival de 2 semanas, depois foram crescendo, né, de importância, e hoje é impossível você ir a Santa Rita e conversar com uma pessoa e perguntar para ela sobre cidade criativa, ela não falar do Cidade Criativa, Cidade Feliz. A cidade criativa é a única que dá destaque para os elementos distintivos da cidade, para aquela que é a identidade urbana, aquela que é a essência daquele local. Quanto mais próxima de se tornar uma cidade criativa, mais próxima de alcançar, de realizar esse modelo, mais diferenciada, mais distintiva, mais única aquela cidade vai se tornar. Então ela nunca vai ser igual a uma outra ou parecida a uma outra, ela vai ser realmente distinta. The city of Toronto is the largest city in Canada, one of the largest cities in North America, and most importantly, Toronto is one of the most diverse cities in the world, a benchmark of multiculturalism. Toronto's motto is diversity, our strength, and we like to say that diversity is the mother of creativity. The quality of being diverse makes Toronto a creative city. In 2017, my work led to the designation of Toronto as a UNESCO Creative City of Media Arts. Toronto has been supporting a range of community-level arts hubs offering media arts, not to speak about festivals, art organizations, both in the private and public sector. Also, Toronto's film, television, and digital media industry is recognized globally for its innovation and creativity. And finally, the Nuit Blanche. Produced by the City of Toronto in collaboration with Toronto's arts community, for more than 10 years, Nuit Blanche Toronto has fostered cultural engagement, making performance art, interactive installations, video mapping, and mixed media accessible to a mass and diverse audience. Nós podemos dizer que uma cidade criativa, sua proposição de valor, está associada a 3 elementos: a inovação, a conexão e a cultura.
Montevideo tiene un vínculo muy arraigado con las letras, las y los escritores, la lectura, ya sea de libros, semanarios, distintos géneros. También una asistencia muy alta al teatro y una gran cantidad de creadores y creadoras, ya sea agrupados a través de instituciones o como agentes artísticos independientes. La importancia entonces en Montevideo de las letras es clara y contundente, tiene una tradición de las artes y participación cultural muy fuerte. La importancia de formar parte de una red como es la de Ciudades Creativas Literarias UNESCO es una manera de tender puentes con otras ciudades bastante disímiles a Montevideo, ya que la red está integrada mayormente por ciudades del hemisferio norte, pero sin embargo también eso nos da la chance de promocionar a nuestros artistas y de brindar oportunidades cuando surgen de las cuales no seríamos parte de no integrar la red. Think about planning about your next touring journey or destination. You don't really compare the kind of attractive things can be offered by different cities, but rather you are driven by some imaginaries. Oh, I heard of that place. It can be interesting, can be funny. That's a fascination more than a concrete and real and well-planned rational choice. So the art of promoting cultural cities and creative cities is sustaining this imaginary, feeding them. Chiang Mai is known as the Rose of northern Thailand, a beautiful old city with temples, with crafts, art and culture. You have a bustling city, you have nature, you have modern facilities, and you have the history, you have the culture, the art, the coffee shops. You have this amazing diversity in the city. We joined UNESCO as a city of craft and folk arts. Being part of this network, being endorsed, certainly has a lot of benefits. But we went beyond that. We also don't just work in one category. We work with other cities on issues of, smart cities, digital economy, design, because creativity isn't limited to one specific sector. Para o Lendre, a única coisa que realmente alterou com um pouco mais de profundidade ao longo desses praticamente 30 anos foi o fato de que no início a criatividade ela era entendida muito mais como uma capacidade ligada à área cultural, à área artística, e por isso pessoas que trabalhavam somente na área criativa podiam ser criativas na cidade. E depois, ao longo do tempo, o Lendre, assim como outros autores, foram percebendo que, na verdade, a criatividade está de forma distribuída na cidade. Então, todos os atores podem ser criativos, do cidadão até um gestor, um empresário, todos eles trabalhando de forma colaborativa para transformar a cidade. As cidades precisam estar em articulação com os diferentes atores desse ecossistema urbano, de forma a atrair talentos, reter os talentos criativos e, mais que isso, respeitar a sua identidade urbana, respeitar a diversidade do território, ter tolerância, para assim envolver cada vez mais os cidadãos nas suas práticas urbanas.